Hebreus capítulo de número 10. Versículo 36. Hebreus 10, 36. Aleluia. Eu quero ministrar nessa noite. Hoje eu sei que é culto de libertação, mas eu quero ministrar sobre o tema superando os limites para alcançar a vitória. São muitos limites, são muitos obstáculos, são muitas barreiras que se colocam na nossa vida, no nosso caminho. E às vezes barreiras que parece que vai acabar nos destruindo, nos colocando no fundo do poço. Fecha aqui. Mas olha o que Paulo escreve, a carta aos Hebreus. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, que nós iremos precisar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque necessitais de paciência, para que depois de ter feito a vontade do Senhor, possais alcançar a promessa. Duas coisas que o Senhor nos pede aqui nessa noite, irmãos. Primeiro, que precisamos ter paciência. Paciência porque ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, irá se levantar muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas dificuldades. Situações para te fazer parar. Situações para te fazer desistir. Situações para te fazer retroceder e recuar na sua caminhada, na sua jornada. Mas a partir do momento que nós estamos em contato com o Senhor, ligado com Ele, a partir do momento que nós temos a nossa vida voltada para Ele em nome do Senhor Jesus, nós esperamos com paciência, nós cumprimos a vontade do Senhor e fazemos o seu querer no nome do Senhor Jesus. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos dar o livramento diante de qualquer situação que encontramos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, em nome de Jesus. O problema maior nosso é que muitas vezes não queremos ter paciência. O problema nosso é que muitas vezes não queremos esperar o tempo de Deus. Queremos que Deus faz as coisas na nossa vida no piscar de olhos, no estalar de dedos. Queremos os milagres do Senhor para ontem e às vezes não é no tempo que você quer que Deus vai fazer o milagre acontecer. Não é no tempo que você espera que Deus vai fazer o milagre acontecer. Mas é no tempo dele, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. É quando o Senhor olhar para você e ver que você está preparado para alcançar aquilo que Ele tem preparado e prometido para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos colocar no nosso coração aqui nessa noite, precisamos de paciência. Paciência para que Deus Ele possa cumprir na nossa vida, cumprir na nossa casa, na nossa família, o propósito e o projeto dele em nome de Jesus. Precisamos saber esperar o tempo de Deus. Não podemos atropelar as coisas que Deus faz na nossa vida em nome do Senhor Jesus. Não podemos atropelar o propósito e o plano que Deus tem para mim e para a sua vida em nome de Jesus. Pelo contrário, nós precisamos saber esperar. Precisamos ter paciência. E depois, pastor, que eu saiba esperar o tempo de Deus. E depois, pastor, que eu saiba ter paciência. O que eu preciso? Fazer a vontade do Senhor. Precisamos fazer a vontade de Deus. O
obedecer a sua palavra, cumprir com tudo aquilo que o Senhor Deus colocou diante da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Vivemos em um tempo onde as pessoas não querem mais fazer a vontade do Senhor. Vivemos em um tempo onde as pessoas não querem mais cumprir o propósito de Deus. Vivemos em um tempo onde as pessoas querem alcançar os seus objetivos a todo custo. Custe o que custar, eu vou vencer, eu vou alcançar. Não. É debaixo da vontade do Senhor que você vai alcançar aquilo que Ele tem para a sua vida em nome de Jesus. É debaixo da vontade do Senhor que você vai alcançar a tua casa, a tua família. É debaixo da vontade do Senhor que você vai alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. É debaixo da vontade dEle. E como eu disse que o tema nessa noite é superando os limites para que possais alcançar a vitória. É diante desse tema que nós precisamos colocar uma coisa no nosso coração. Vai surgir momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que tudo vai parecer que não tem jeito. Vai surgir momentos na nossa vida que nós não iremos conseguir caminhar. Vai surgir momentos na nossa vida que os obstáculos vão estar diante de nós, que as dificuldades vão surgir no nosso caminho, que as lutas vão surgir no nosso caminho, na nossa vida. E aí, igreja, você vai parar? Você vai desistir? Você vai recuar? Você vai retroceder? Nós precisamos colocar no nosso coração uma coisa: eu preciso superar os meus limites. Eu preciso superar os obstáculos que estão nos meus caminhos em nome de Jesus. Eu preciso superar as dificuldades que irão surgir na minha vida. Se nós não colocarmos isso no nosso coração, qualquer pedrinha será motivo para você parar. Qualquer pedrinha será motivo para você recuar, desistir, como tem muitos nos dias de hoje que estão recuando, que estão parando, deixando de orar, deixando de cumprir o propósito de Deus, deixando de cumprir o seu chamado, deixando de cumprir a vontade do Senhor, e por causa disso não consegue alcançar a promessa. Não consegue alcançar aquilo que Deus preparou para ele e para ela. Então a primeira coisa que Deus coloca no meu coração aqui nessa noite é que eu preciso combater os obstáculos, eu preciso combater as dificuldades, eu preciso superar as dificuldades, eu preciso superar as lutas que estão no meu caminho, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A primeira coisa que Deus coloca dentro do meu coração nessa noite: nunca desista do combate na fé em nome de Jesus. Nunca desista. Você tem que ter paciência. Você tem que saber esperar o tempo de Deus para que a promessa se cumpra na tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: você não pode esperar de braços cruzados. Você tem que continuar lutando em nome de Jesus. Você tem que continuar perseverando em nome de Jesus. Você tem que continuar combatendo em nome de Jesus. Mateus capítulo 15, abra lá comigo. Presta atenção, está. Nós vamos ver a história de uma mulher. Mateus 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Mateus 15, 21 diz assim: e partindo Jesus dali, foram para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que a mulher cananeia que saiu daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar algum dos filhos dele e dar aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não desista do combate da fé. Essa mulher tinha tudo para desistir, igreja. Essa mulher tinha tudo para recuar, para ir embora. Mas ela permaneceu ali. Ela foi até Jesus gritando: Senhor, socorre-me, socorre-me. E os discípulos diante daquela mulher falaram: Senhor, despede ela que vem gritando atrás de nós. Mas aquela mulher, ela não parou, ela continuou ali. Isso é o combate da fé. É você não recuar diante do primeiro obstáculo. É você não parar diante das adversidades que surgem no seu caminho, na sua vida. É você ter paciência. Mas é você continuar lutando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir em nome de Jesus. É você continuar batalhando, porque a palavra dele não volta vazia. Se ele disse que vai fazer na tua vida, ele vai fazer em nome do Senhor Jesus. Mas as pessoas de hoje, o que elas fazem, pastor? Pararam, desistem, recuam porque muitas vezes recebe um não, recuam porque muitas vezes está diante de um obstáculo tão pequeno, recuam porque muitas vezes está diante de uma parede, de algo que para ela é grande, mas para o Deus que nós servimos é pequeno, em nome do Senhor Jesus. Aí nós paramos diante dos obstáculos. Se você observar o texto, essa mulher ela foi até Jesus gritando, implorando, e os discípulos mandaram despedir, mas ela não parou, ela continuou gritando, implorando por socorro em nome de Jesus. Ela não recuou diante do primeiro obstáculo. Ela não desistiu diante da palavra dos discípulos, pelo contrário, ela continuou ali gritando e gritando e gritando até que o mestre a ouviu. E quando ela teve a oportunidade de estar diante do mestre, o mestre fala: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela podia ir embora agora, porque naquele momento ela foi humilhada. Mas ela engole o orgulho, igreja. E ela fala: sim, Senhor, eu sei que não é, mas das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos também se servem com ela. Ela não desistiu, igreja. Ela não parou. Ela continuou combatendo com a sua fé em nome de Jesus. Se Deus olhar para o meu coração, para o teu coração nessa noite, o que Deus ele vai encontrar dentro de você? Uma pessoa que combate diante das situações que surgem no seu caminho. Uma pessoa que luta fervorosamente. Uma pessoa que não para diante dos obstáculos. Uma pessoa que não desiste. Ou uma pessoa que entrega os pontos diante do primeiro não. Ou uma pessoa que diz: já que os discípulos não querem, então eu vou embora. Já que ele falou, que ele me comparou com o cachorro, então eu não quero saber mais desse Cristo, eu vou embora. Se Deus olhar para o teu coração nessa noite, o que ele vai encontrar? Aleluia. Uma pessoa que luta, uma pessoa que não desiste do combate da fé, uma pessoa que está sempre guerreando, uma pessoa que está sempre lutando, ou uma pessoa que vira e mexe, olha para aquilo que Deus colocou diante do seu caminho e ainda não consegue encontrar, sabe, algo prazer naquilo e continua dizendo: não dá, não dá, não dá. Aleluia. O que Deus vai encontrar dentro do seu coração? O que Deus vai ver dentro de você? Uma pessoa que segue batalhando e combatendo firme na fé, ou uma pessoa que desiste? Uma pessoa que recua? Essa mulher não desistiu diante dos obstáculos da vida dela. Essa mulher não parou diante dos obstáculos que estavam diante da sua vida. Ela continuou lutando e acreditando em nome de Jesus.
Será que você acredita que Ele é poderoso para reverter essa situação? Será que você crê que Ele é poderoso para trazer a cura dentro da tua casa? Será que você crê que Ele é poderoso para transformar a sua família? Será que você crê que Ele é poderoso para abrir aquela porta que está fechada? Será que você crê que Ele é poderoso para poder, sabe, fazer o impossível acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família? É isso que Deus quer, igreja. É isso que Deus quer olhar dentro de mim, dentro de você. Esse combate, essa luta, essa esperança, essa vontade de vencer, essa vontade de alcançar aquilo que Ele prometeu, porque é uma promessa em nome de Jesus. A palavra do Senhor está dizendo que aquele que crê verá a glória dEle. Aquele que crê verá o milagre do Senhor em nome de Jesus. Mas o que Deus Ele quer ver em mim, pastor? O que Deus Ele quer ver em nós? Ele quer ver isso, esse combate da fé, essa certeza, essa confiança. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele não falha, Ele não volta com a sua palavra. Aleluia. Ela não parou, ela não desistiu, ela não recuou. Ela permaneceu firme naquilo que ela queria em nome de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela também fez a mesma coisa. Ela combateu. Tinha uma lei que toda aquela pessoa que tinha hemorragia era dada como impura, não podia estar no meio de ninguém. Essa mulher quebrou protocolos, ela quebrou limites, ela atravessou entre a multidão. E ela foi até onde o mestre estava. E ela tocou o mestre. E Jesus olhando falou: Senhor, quem me tocou? Os discípulos falaram: Senhor, mas a multidão te aperta, te empurra, te oprime. O Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus olha para ele e fala assim: sim, porque aquela pessoa que me tocou fez com que saísse de mim virtude, poder. Sabe, irmãos, estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão desistindo por qualquer coisa. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão olhando para o gigante que é grande e se esquecendo que o Deus dela é maior do que o gigante. Aleluia. E sabe, irmãos, às vezes a pessoa está diante de uma situação tão pequena, mas ela olha e vê aquela situação, sabe, uma tempestade, um gigante, mas se esquece. Aleluia. O Deus que nós servimos, Ele tem todo o poder do céu e na terra. Glória a Deus. Se esquece que o Deus que nós servimos é maior do que tudo nessa terra. Ele é maior e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então a primeira lição que eu aprendo aqui nessa noite é não desistir do combate da fé. É continuar lutando. É continuar acreditando, é continuar crendo em o nome do Senhor Jesus. A mulher cananeia, ela continuou crendo. E a filha dela foi curada em nome de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, mais de 12 anos, atravessou a multidão, tocou no mestre, ela combateu, ela lutou, ela acreditou, quebrou protocolos. Mas ela não desistiu, igreja. Ela tocou no mestre e na mesma hora o sangue foi estancado em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quando eu ministro essa palavra no teu coração nessa noite, eu me lembro do acidente que eu tive, do momento de tribulação em que eu passei. Talvez você não vai entender ou não vai conseguir ver com a mesma percepção, porque eu estava lá. E eu dirigindo o caminhão perde a direção. E eu tento puxar para dentro da pista, eu não consigo, o caminhão sai para fora. Bate no meio fio, eu não consigo voltar o caminhão entra para dentro do mato e começa a quebrar. E quando o caminhão para, eu estava ali, meio que atravessado entre o volante e a porta, com a cabeça para fora. E naquele momento, irmãos, eu tentava mexer o corpo, mas eu não conseguia. Eu conseguia mexer apenas a cabeça, mas do pescoço para baixo eu não conseguia mexer nada. Mas os
meninos que ali estavam comigo já estavam desesperados, já estavam praticamente sem rumo. Um saiu correndo no meio da pista, o outro desceu do caminhão, saiu correndo desesperado, e o outro, que é filho da nossa diaconisa lá, o Caio, ele ficou desesperado. E quando ele me viu naquela situação, do jeito que eu estava, ele se desespera. E eu precisei, eu necessitei manter a calma para que ele não se desesperasse mais. Mas eu sabia, lá no meio do meu coração, o Senhor me ministrava meu coração: você não vai morrer nesse lugar. Mas só Deus sabe tanto que eu clamei, tanto que eu pedi naquele momento. Às vezes, irmãos, quando nós entregamos ponto, às vezes quando nós paramos de acreditar, é como se a gente morresse fisicamente e espiritualmente. E sabe o que aqui estou nessa noite? Pelas orações que foram feitas por mim, mas pelo quanto eu clamei ao Senhor naquele dia e noite. Então eu digo para você nessa noite: não desista do combate da fé. Ainda que pareça impossível qualquer situação, Deus está no controle de toda situação. Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Eu não sei o que você está passando, não sei qual é a luta, não sei qual é a dificuldade, mas a palavra que o Senhor ministra ao meu coração nessa noite para trazer até você é essa: não desista, não pare,